Aulinha de Tecnologia e Sociedade. Vamos lá para a nossa proposta de hoje, que é a leitura e compreensão do texto, onde vocês irão aí compreender a ideia central do texto. A ideia central, ou seja, em torno de que esse texto está tratando, sobre o que, né? Qual é o assunto desse texto. E vocês, então, vão descobrir também as informações que estão aí no texto, mas estão implícitas. O que são informações implícitas? São aquelas que estão aí nas ideias do texto, mas elas não estão escritas. É a nossa compreensão que vai nos dar aí as ideias que estão aí no texto, mas sem que elas estejam claramente expostas. Elas estão contidas aí através das ideias. E também vocês vão compreender o sentido das palavras de acordo com o contexto daquilo em que ela está sendo usada. Vamos então para a leitura do texto. Koalas, uma espécie em perigo? O número de koalas vem diminuindo drasticamente. A Fundação Australiana AKF, Australian Koala Foundation, estima que existam menos de 100 mil koalas na natureza. Desde a colonização da Austrália, segundo dados da AKF, mais de 80% das áreas com eucalipto foram destruídas, além da prática de caça aos koalas para uso de sua pelagem. Nos últimos anos, o maior problema dos koalas tem sido o crescimento urbano, que leva ao desmatamento de várias florestas, seja para o cultivo de alimentos, construção de casas ou fábricas, entre outros fins, onde os koalas vivem, ocasionando a perda de habitat e o aumento da competição por comida e território para os koalas restantes. Por mudanças no ecossistema, muitas árvores de eucalipto ficam doentes e morrem, diminuindo a quantidade de comida disponível para os koalas. Além disso, a Austrália enfrenta longos períodos de seca que são difíceis para os koalas, também ocasionando incêndios, principalmente no verão. Quando as florestas são desmatadas ou pegam fogo, muitos koalas fogem e morrem atropelados ou atacados por cachorros e gatos. Se sobrevivem, sofrem períodos de estresse e são afetados por doenças como conjuntivite. Na natureza, o dingo, uma espécie de cachorro selvagem, é um dos poucos predadores do koala, embora não represente uma grande ameaça aos koalas adultos. Então, na natureza, quem é a ameaça para os koalas e quais koalas? Atualmente, os koalas são encontrados na parte oriental da Austrália, tanto livres na natureza quanto em santuários criados nos estados de Vitória e Queensland. Entretanto, apesar dos esforços em construir áreas de proteção, a interferência do homem no meio ambiente ainda é o maior problema enfrentado pelos koalas. E aí vocês têm as questões que vêm trazendo as perguntas para que a gente demonstre a compreensão leitora, ou seja, aquilo que lemos, compreensão daquilo que nós lemos através do texto, das ideias em que o texto contém, que estão ali apresentadas. Então nós temos, segundo a autora do texto, o número de koalas vem diminuindo drasticamente. Em outras palavras, pode-se dizer que o número de koalas vem reduzindo rapidamente, o número de koalas vem reduzindo aparentemente, o número de koalas vem reduzindo desordenadamente. Depois, a segunda
colocação vem nos últimos anos, o maior problema dos koalas tem sido o crescimento urbano. A expressão sublinhada indica, em relação ao fato, uma circunstância de. Então, o que é sublinhada ali? É aquilo que está entre aspas, né? Então, aquela expressão que está colocada entre aspas está sublinhada aí na frase. Isso indica uma circunstância de lugar, de tempo ou de intensidade, a ideia que está colocada na frase, entre aspas, ali na questão número 2. No trecho, onde os koalas vivem, o pronome onde retoma várias florestas, casas ou fábricas. 4. Para vocês relerem aqui esse trecho, essa frase. Por mudanças no ecossistema, muitas árvores de eucalipto ficaram doentes e morrem. Ficam doentes e morrem, diminuindo a quantidade de comida disponível para os koalas. A parte sublinhada tem várias maneiras de sublinhar, em negrito, ou então passando o risquinho, não é, abaixo, ou então, entre aspas, sublinhar quer dizer destacar. A parte sublinhada indica causa, condição ou consequência. Então, nós estamos falando que por mudanças no ecossistema, muitas árvores de eucalipto ficam doentes e morrem, né? Diminuindo a quantidade de comida disponível para os koalas. Essa frase aí, a ideia aí vem de causa, o que causou isso? Vem de condição, o porquê, né? Ou vem de consequência. Então, vocês vão escolher aí a letra que corresponde à alternativa correta. Número 5, no segmento, são difíceis para os koalas. A autora do texto refere-se à morte de eucaliptos na Austrália, aos longos períodos de seca na Austrália ou aos incêndios ocorridos, sobretudo no verão da Austrália. Então, se vocês tiverem dificuldade, retornem no texto, releiam o texto, encontre aí essa expressão no contexto, para que vocês, então, entendam qual é a expressão da ideia. Se essa expressão aí apresentada são difíceis para os koalas, o que é difícil para eles? A morte dos eucaliptos? Os longos períodos de seca? Ou os incêndios aí que ocorrem nas florestas na Austrália? Número 6, de acordo com o texto, muitos koalas fogem e morrem atropelados ou atacados por cachorros e gatos. Quando que isso acontece? Quando as florestas são desmatadas ou pegam fogo? Sofrem períodos de estresse e são afetados por doenças? São encontrados na parte oriental da Austrália. Então, verifiquem a alternativa que corresponde à ideia que vem sendo apresentada nesta frase. E de acordo com o contexto na construção do texto. E depois 7, o trecho. Uma espécie de cachorro selvagem. Critica o dingo, interpela o dingo ou apresenta o dingo? Crianças, leitura atenta, voltando no texto, realmente fazendo leitura para que vocês compreendam todas as ideias apresentadas, né, colocadas no texto, para que vocês, então, respondam às alternativas de acordo com as ideias que o texto traz. Um grande beijo, bom trabalho!